Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa aula de correção da tarefa, tá? Então pega seu livro para você poder acompanhar a partir da página 159. Vamos fazer agora a nossa oração. Oremos. Deus Pai, Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por essa escola, por esses alunos, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um deles. Dê a sabedoria, a inteligência, para que eles possam aprender tudo aquilo que está sendo ensinado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro exercício é o exercício 10, da página 159, que diz assim: uma roda gigante tem 35 metros de altura. Quantos metros uma pessoa percorrerá em uma volta completa nesse brinquedo? Use 22 sétimos como aproximação para o valor de π. Então, na verdade, ele quer saber o comprimento dessa roda gigante, tá? E aí, esse 35 metros, vamos dizer que é o diâmetro. Então, nós temos lá a formulazinha, que é do comprimento do círculo, é π vezes o diâmetro. Então, nós temos aqui comprimento igual. Ele quer que use 22 sétimos, então 22 sétimos vezes o 35. Dá para você simplificar aqui por 1, 7 dividido por 7 é 1, 35 dividido por 7 é 5, tá? E aí, multiplicando 22 vezes 5, você vai encontrar 110 metros, tá? Uma volta completa, ela vai percorrer 110 metros. Caso você não queira usar a simplificação, multiplica 22 vezes 35 e depois dividir por 7. Aqui eu simplifiquei 35 e 7 dividindo os dois por 7. Eu acho mais fácil simplificar do que fazer toda essa conta. O exercício 11, ele é muito parecido com o exercício que foi realizado na página 157, o exercício 3, tá? Aqui ele já quer que você use... considerando que C representa o perímetro e R o raio de um círculo, complete cada item com o valor correto, use 3,1416 como aproximação do valor de π, se desejar use uma calculadora. Então aqui ele já quer que você use 3,1416, tá? E aí ele deu, na letra A, deixa eu marcar aqui que esse foi o 10 que nós realizamos, exercício 11, a letra A, ele deu que o valor de C é igual a 10. Então, já que o valor de C é igual a 10, ele quer saber aqui o valor do raio, né? E nós temos a nossa formulazinha que a gente usa 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos dizer aqui que o C é 10, 2 vezes 3,1416 e vezes o raio. Então, primeiro você vai fazer essa multiplicação e depois você vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 10 igual 3, 1, 4, 1, 6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou pegar esse número aqui, 6,2832 R. Como ele está multiplicando o R, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 6,2832 R. Tá? E aí, no caso, eu vou ter que fazer a divisão. Para quem tem dificuldade aí, né, usou a calculadora para realizar esses cálculos, a gente sempre aconselha fazer os cálculos, não use a calculadora, né? O ser humano hoje em dia não sabe mais nem fazer conta por conta do uso da calculadora. Então, eu tenho aqui 4 casas, então eu coloco aqui 4 zeros e aí você cancela a vírgula, tá? E aí que você tem 62.832, então aqui eu vou ter que ter 100 mil, vou pegar tudo isso aqui. Vou começar por 1, porque se eu multiplicar por 2 vai dar 120 e poucos mil, né? Vai passar. Então vai ficar 2, 3, 8, 2, 6. E aí você vai fazer a conta, né? Você fez a conta, você encontrou que o raio 1,591, tá? Vai dar resto e aí Bom, agora imagina que você já sabe, ou pelo menos deveria saber fazer esse tipo de cálculo, né? Pelo menos continuar a divisão. A letra B, ele deu o raio, que é 10, e ele quer que você descubra o valor de C. Aqui é diferente, então aqui você vai colocar C, 2 vezes 3,1416, e vezes o raio, que é 10. Então aí, essa multiplicação aqui a gente já tem,
que é 6,2832. Fizemos aqui, ó, vezes 10, é só andar uma casa com a vírgula, então 62,832 quilômetros. A letra C. A letra C, ele deu o C igual a 9 e ele quer saber o raio. Então, ele deu o C igual a 9. Então, eu tenho 9 igual a 2 vezes 3,1416 e vezes o raio que ele quer descobrir. Então, essa multiplicação você já sabe, então você vai passar para cá dividindo, então vai ficar 9 dividido por 6,2832 igual a R. E aí, efetuando aqui a divisão, você iria encontrar 1,432 metros. A letra D, mesmo raciocínio, todos eles é o mesmo raciocínio. Para alguns ele deu o raio, para outros ele deu o comprimento da circunferência e assim por diante. Então, eu vou anotar aqui os valores. Caso você não tenha encontrado os valores que eu coloquei aqui, na aula do Zoom, você me pergunta e eu tiro a sua dúvida. 1, 2, 5. A fórmula é a mesma, o procedimento é o mesmo, só está mudando aqui os valores, tá? Pratiquem, faça aí os cálculos, se você não fez, tá bom? Para que você aprenda a fazer divisão e multiplicação, se você está com dificuldade. 12. Pneus de bicicleta são fabricados em diversos tamanhos. O padrão para o diâmetro de alguns é de 41 centímetros, 51 centímetros, 61 centímetros e 66 centímetros. Se você pudesse cortar um desses pneus e esticá-lo, qual dos modelos você acha que teria o comprimento próximo à medida da altura que você tem hoje? Bom, e isso aí é relativo, né? Você vai ter que verificar a sua altura. Por exemplo, a minha é aproximadamente 1,56. Então, o meu caso aqui, se eu esticar, se eu cortar e esticar ele, os comprimentos aproximados de cada um dos pneus é respectivamente 128, 160, 191 e 207. Tá? De cada um desses aqui. Então, qual desses aqui cabe na sua altura? Tá? É muito relativo isso aí. Qual teria o comprimento maior que a altura do aluno mais alto da turma? Também, provavelmente, os pneus de 61 centímetros e 66 centímetros, né? Porque 61 vai dar 191, 66, 207. Mas aí fica nessa questão, né? Eu não lembro mais quem é o maior da turma, mas vocês com certeza vai lembrar. Provavelmente vai ser os pneus ou de 61 centímetros ou de 66 centímetros. Tá? 13. Um fazendeiro deseja construir um silo para armazenar cereais. Ele quer que o silo tenha 10 metros de diâmetro. Qual será o perímetro da base do silo? Bom, ele quer que o silo tenha 10 metros de diâmetro. Ele quer saber qual é o perímetro. Então, vamos calcular o valor de C. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, nós temos lá C, 3,14 vezes 10 de diâmetro. Então, multiplicando isso aqui, é só andar uma casa, 31,4 metros. Então, o perímetro será de aproximadamente 31,4 metros. Pulamos lá para o exercício 17. Um círculo tem perímetro de 8 centímetros. Nesse caso, qual o valor aproximado do seu raio? Então, aqui ele deu o valor do perímetro. Então, o exercício 17. Ele deu o valor do perímetro, que é o valor de C, é 8. E ele quer saber o valor do raio. Então, aqui nós vamos usar 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio que ele quer saber. Ou você pode até usar, descobrir o valor aqui de D e depois dividir por 2, porque o diâmetro, o raio, no caso, vai ser a metade do diâmetro. Também não tem problema, tá? Então, aqui, fazendo a multiplicação, 3,14 vezes 2... 2 vezes 4 é 8, 2, 6,28. Então, vai ficar 8, que divide 6,28 para eu determinar o valor aqui do raio. Então, fazendo aqui essa divisão, dividido por 6,28, acrescento a vírgula e 2 casas,
800 dividido por 628 vai dar por 1. Aqui vai ficar 7, 9 e 10. 2, 7, 1. Né? 10 tira 8, 2. 9 tira 2, 7. E 7 tira 6, 1. Não dá para dividir. Acrescenta a vírgula e o 0. 1720 vai dar por 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Aqui vai ficar 10 tira 6, 4. Aqui vou emprestar. 5 vai ficar 6, né? 4. Acrescento mais um 0, que vai dar por 7. Isso é aproximado, tá? Então, o valor do raio aqui, aproximadamente 1,27 centímetros, porque essa conta aqui não vai ter fim. Não acabou ali, né? Agora, vamos lá para o exercício 18, que diz assim: calcule o perímetro das figuras a seguir. Aqui nós temos um quadrado e nós temos apenas um semicírculo, a outra metade não tem. Então, eu sei que o perímetro desse quadrado aqui, ó, deixa eu fazer aqui para você entender. Aqui é 5, aqui é 5, e aqui você tem um raio 3. Aqui eu vou calcular 5, aqui vai ser 5 também, porque ele é um quadrado, e 5. Então, o perímetro desse contorno aqui, ó, aqui, desceu, desceu, vai dar 15. Agora eu quero saber o perímetro desse semicírculo. Então, eu não vou usar 2 vezes π vezes raio, porque eu não tenho a outra metade, tá? Então, eu só vou usar 3,14, que é o π vezes o raio, para me descobrir o perímetro desse círculo. Então, esse aqui vai ser π vezes o raio, porque é um semicírculo. Nós dividimos ele pela metade. Eu só iria calcular 2 vezes se ele tivesse inteiro. Mas como nós dividimos pela metade, não vou multiplicar por 2, né? E depois dividir novamente. Então, não faz sentido. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes 3, que vai dar 9,42. E aqui, desse pedaço aqui, desse 5 mais 5 mais 5, vai dar 15. Então, o perímetro total é 9,42 mais 15, que dá 24,42 metros. Isso da letra A. Já a letra B, deixa eu colocar aqui embaixo. Perímetro total, 24,42. Já a letra B, ele deu os 2 semicírculos, então, que formam uma circunferência completa. Então, e essa parte aqui interna, ó, aqui é 8 e aqui é 8. Então, o perímetro disso aqui é 16. Isso aqui não entra na soma, porque esses 2 semicírculos você vai juntar. E ao juntar os 2, aí você vai usar 2 vezes. E ele disse que aqui o raio é 5. Então, agora nós vamos usar 2 vezes o raio vezes o π. Ou seja, 2,3,14 vezes o raio, que é 5. E aí, fazendo todos esses cálculos, nós vamos encontrar 31,4. Somando com o perímetro aqui, da parte aqui, ó, esse mais esse, que é 16. Então, o perímetro total, 31,4 mais 16, que vai dar 47,4 metros. E o último, exercício 20. Opa, falta 19, desculpa. Exercício 19. Que diz assim: um barbante de 12 centímetros foi utilizado para se construir 2 círculos com o mesmo perímetro. Nesse caso, qual o valor do raio de cada círculo? Então, esse 12 centímetros é o valor do comprimento que você tem. Então, nós vamos usar a formulazinha para calcular o diâmetro, depois eu calculo o raio, tá? Então, nós vamos usar aqui 12 diâmetro vezes 3,14, ou seja, 12 dividido por 3,14, eu vou ter o valor do diâmetro. E fazendo essa divisão, eu vou ter 3,82. Só que é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro, né?
Só que ele quer fazer 2 círculos, então na verdade eu vou ter 4 raios, você concorda comigo? Porque eu vou ter 2 raios de um círculo e 2 raios do outro círculo, então eu vou dividir esse diâmetro aqui por 4. Daria na mesma se eu dividisse por 2 e com o resultado dividisse por 2 novamente, porque nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 3,82 dividido por 2, que dá 1,91. Isso de um círculo. Aí, no caso, como eu vou fazer 2 círculos, eu teria que dividir isso aqui por 2. Então, dá na mesma que eu dividir ao total por 4, que dá 0,95. E aqui também, se eu dividisse por 2, 0,95. Então, independente do jeito que você calculou, um dos dois está correto. Entenda que são 2 círculos. Então, eu tenho 2 raios em cada círculo, tá? Por isso que eu dividi ali por 4. 20. Um dos livros clássicos da literatura é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Sabendo que o raio da Terra é de aproximadamente 6.000 quilômetros, tente calcular a velocidade em quilômetros por hora que um viajante deveria ter para realizar essa volta ao mundo. Siga os itens a seguir. Letra A. Quantas horas há em 80 dias? Então, um dia tem 24 horas, era só você multiplicar 80 vezes 24. Né? Quantas horas há em 80 dias? Então, um dia tem 24 horas. Então, se eu quero saber 80 dias, eu vou multiplicar 24 vezes 80, que vai dar 1920 horas. Depois, a letra B. Qual é a distância que o viajante vai percorrer? Então, eu vou calcular aqui no caso, C é igual 2 vezes 3,14 vezes 6.000. Esses 6.000 quilômetros, sabendo que o raio da Terra, tá? 6.000 quilômetros. Então, vou usar a fórmula do perímetro do círculo, 2 vezes 3,14 vezes 6.000, e você vai encontrar aproximadamente não, você vai encontrar no valor de 37.680 quilômetros. Então, esse é o perímetro do círculo, no caso aqui da Terra, né? 37.680 quilômetros. Lembrando que a velocidade é v, que é igual à distância em quilômetros dividido pelo tempo, calcule a velocidade do viajante. Então, o v... A letra C, ele quer que você calcule a distância, ou seja, 37.680 dividido pelo tempo, ou seja, 1920. 1920. E aí você vai encontrar 19,625 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade encontrada. Ok? Finalizamos aqui a correção, tá? Espero que você tenha entendido e espero que você também tenha acertado aí os cálculos, ok? E fiquem com Deus e até a próxima e um grande abraço.